Tá gravando. E aí, dando alguns informes para vocês, a gente tem um procedimento de segurança, caso aconteça invasão ou alguma coisa do tipo. O recomendado é que todo mundo feche o link, que um novo link vai ser gerado e enviado para vocês. Sobre a frequência, a gente vai colocar o link no chat, vai ser um formulário, e aí se alguém tiver alguma dificuldade de acessar, por ser um link de fora, enfim, pode avisar para a gente que a gente auxilia vocês nesse sentido. E aí eu desejo boas-vindas a vocês, que o evento seja muito produtivo a todos. E é isso, passo a palavra para a Maria. Oi, gente, bom dia. Me chamo Maria Beatriz. Minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo preto, curto, na altura do ombro, uso óculos, olho castanho escuro e estou usando uma blusa de botão lilás. Primeiro, eu queria informar, né, que são três pessoas que vão apresentar o trabalho, cada participante tem 20 minutos. A gente vai informar no chat quando tiver faltando 5 minutos. E se precisar, talvez a gente dê aquela interrompida um pouco chata, mas só se passar do tempo, porque para a gente não se estender muito. E aí, agora eu vou dar início à apresentação dos componentes da mesa e depois vocês podem ficar à vontade. Primeiro, a mediadora da mesa é Jéssica Andrade Albuquerque. Ela é psicóloga, é mestre e doutora em psicologia social pelo programa de pós-graduação em psicologia social da UFPB e é professora em programa de pós-graduação. O primeiro trabalho vai ser apresentado por McDouglas de Oliveira, e o título do trabalho é Psicologia Crítica do Desenvolvimento, Diálogos sobre Perspectiva Preventiva e Atuação Psicossocial na Educação Infantil. McDouglas é psicólogo, mestre em educação e doutorando em Psicologia Social pela UFPB. A segunda apresentação de Ana Rogélia vai ser do título Interface entre Pesquisa e Atuação em Psicologia Escolar Educacional de Base Crítica e Preventiva. Ela é mestre e doutoranda em Psicologia Social, também pelo programa de pós-graduação em Psicologia Social da UFPB, psicóloga escolar pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e componente da Comissão de Psicologia Escolar do CRP 13. E o terceiro trabalho vai ser apresentado por Cláudia Luciene de Mello Silva, intitulado A Psicologia Escolar Crítica e Preventiva, Fundamentos para Pesquisa e Intervenção em Escolas da Rede Pública Municipal. Cláudia é doutoranda em Psicologia Social também pelo programa de pós-graduação da UFPB, é mestre em Educação pela UFPB e tem especialização em Psicologia Educacional na UFPB, também licenciatura e formação e habilitação em Psicologia pela UFPB, e é psicóloga da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa pela Secretaria de Educação e Cultura e professora de Psicologia do IFPB. Então, é isso, gente, as apresentações. Podem ficar à vontade para dar início. Bom dia. Eu vou fazer inicialmente a minha audiodescrição, né? Meu nome é Jéssica, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa azul. Fim da minha audiodescrição. Eu quero desejar bom dia a todos. Eu vou mediar, né, essa mesa, que foi muito bem apresentada pelas monitoras. Eu gostaria de fazer uma ressalva, né, que essa é uma mesa especificamente de trabalhos oriundos, né, de estudantes da pós-graduação em Psicologia Social. Eu sou egressa desse mesmo programa, né, a importância da gente estar também, né, falando sobre isso, de expor, né, que esses trabalhos que a gente que serão apresentados aqui, eles vêm muito dessa interlocução entre academia, né, os trabalhos acadêmicos de pesquisa e de intervenções na prática dos pós-graduandos, né, a gente tem aqui 3 doutorandos do programa e eu estou mediando a mesa, que sou egressa do programa. Estarei fazendo alguns comentários, né, a partir das apresentações e desejo, né, um bom evento para todo mundo e passo a palavra agora para o McDouglas, né, que será o primeiro expositor do seu trabalho na mesa. Bom dia a todos. É muito bom recebê-las aqui, né? A gente vê que a sala está repleta de pessoas querendo discutir conosco. Eu sou McDouglas, vou iniciar a minha autodescrição. Sou pardo, cabelos pretos, olhos pretos e estou vestindo uma camisa na cor salmão rosa, né? Atrás de mim tem uma parede branca, né? E aí eu finalizo a minha autodescrição. E aí podemos sim iniciar a apresentação.
Você prefere que a gente apresente ou você quer fazer a apresentação dos slides? Pode ser, Lígia. Pode Eu projetar. apresento? Certo. Só um instante, eu vou pedir para a Maria apresentar, porque como eu estou aceitando na sala, aí se não dá problema. Ok. Só um minuto, gente, tô abrindo aqui. Vocês já estão vendo? Sim, Maria. Obrigado. Nada. Então, a gente inicia essa mesa discutindo exatamente sobre a psicologia crítica do desenvolvimento a partir de diálogos sobre a perspectiva preventiva e atuação psicossocial. E aí, claro, a gente vai lançar e voltar esse olhar para a educação infantil. Como eu já disse, sou Douglas de Oliveira e a minha orientadora é a professora Fabiola Braz Aquino, que vocês conhecem muito bem. Pode passar, Maria. E aí, como já foi feita a minha apresentação, sou psicólogo de formação, especialista em saúde mental e coletiva, mestre em educação, culturas e identidades. Atualmente estou como gerente estadual de política para a criança no estado de Pernambuco. Estou presidente estadual do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente também de Pernambuco e atualmente na coordenação colegiada da Rede de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes também em Pernambuco. Pode passar, Maria. E aí, só para a gente ter uma ideia de como seria esse percurso, né, da minha chegada nessa discussão da psicologia do desenvolvimento crítica, na perspectiva preventiva e atuação psicossocial, eu vou trazer um pouquinho desse resgate de como essa temática ela foi se aproximando e chegando para mim como uma necessidade maior de ampliação dessa discussão. Inicialmente, na graduação, eu elaborei a pesquisa através do contexto e da discussão acerca da psicologia social dentro do contexto do Centro de Referência Especializado de Assistência Social no CREAS e basicamente buscando compreender de que forma esses profissionais atuantes do CREAS lidavam com situações quando chegavam a demanda de violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí, a partir dessa discussão, que foi uma discussão a partir do sentimento desses profissionais, como eles identificavam essa rede, de que forma eles entendiam essa atuação, uma característica importante que me levou depois a pesquisar um pouco mais no mestrado foi que esses profissionais eles narravam que a escola tinha sido um grande instrumento, tinha tido um papel importante na identificação ou encaminhamento desses casos no contexto do CREAS. E também para acompanhamento dessas crianças e adolescentes, essa escola também teve um diálogo importante. Então, quando isso chegou, que nem era o objetivo inicial da pesquisa, a gente começou a perceber a necessidade de olhar um pouquinho para essa escola no contexto dessa identificação ou enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. Foi quando no mestrado a gente decidiu aprofundar essa questão, atrelando os conceitos e discutindo sobre o abuso sexual na primeira infância, que seria um recorte importante no contexto do desenvolvimento infantil. Então, até então, a discussão sobre o abuso sexual na primeira infância é muito delicado, é pouco discutido, justamente por ser naquela faixa etária de 0 a 6 anos e que compromete muito, tem muita dificuldade de se estudar ou de se pensar prevenção nesse período de 0 a 6 anos.
E aí foi quando a gente trouxe esse recorte para a primeira infância, também tentando compreender quem fazia parte, quem era que trazia essa composição desse sistema de garantia de direitos, até compreender que a escola, sim, ela compõe, não é, essa rede de enfrentamento. E aí foi uma pesquisa na qual a gente se apropria da escola, se aproxima da escola no contexto da educação infantil, mas para trazê-la no contexto de fazer parte desse sistema de garantia de direitos. E aí a gente vem para o doutorado, né, e aí, especificamente no Seminário de Pesquisa Avançado 1 e 2, a professora Fabiola Braz Aquino, ela traz para a gente reflexões muito aprofundadas sobre a psicologia crítica do desenvolvimento. Também a gente tem pontuado a perspectiva preventiva, a psicologia escolar em uma atuação psicossocial. E foi a partir dessas discussões no Seminário de Pesquisa Avançado que a gente começou a pensar, a refletir sobre qual seria, né, esse nosso passo, digamos, o nosso próximo passo para a pesquisa do doutorado. E aí foi quando, a partir dessas reflexões dentro do contexto do seminário, que nós pensamos no doutorado discutir nessa tese a aproximação dessa psicologia crítica e crítica do desenvolvimento com a perspectiva preventiva na educação infantil. E, claro, vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre essa proposta do que a gente vai pensar para o doutorado mais à frente. Mas antes, a gente vai começar a discutir um pouquinho esses conceitos. Pode passar, Maria. E aí a gente inicia um pouquinho sobre o conceito geral de psicologia crítica, que aí eu vou trazer enquanto base para essa discussão, Ian Parker, né, que muitos também têm essa aproximação e um pouco do conhecimento do que Ian Parker traz sobre a psicologia crítica. Pode passar, Maria. E aí a psicologia crítica, num contexto geral, depois a gente vai trazer para a psicologia do desenvolvimento, ela alerta para as limitações da pesquisa convencional, provoca reflexão sobre questões sociais, e não é à toa que eu trago grifado aí o social, no estudo da psicologia, porque esse social ele era descolado, ele não era percebido, ele não era considerado nas pesquisas convencionais. Então, Ian Parker, no momento dessa discussão aprofundada sobre psicologia crítica, ele nos provoca a refletir sobre essas questões sociais dentro do contexto do estudo da psicologia. E ela surge, claro, num processo cultural histórico e como forma de resistência às suposições ideológicas, convencionais e os modelos normativos de patologização presentes na psicologia tradicional. Então, quando a gente começa a refletir sobre a psicologia crítica, a gente já começa a perceber que existe aí um lugar de fala específico, né? Primeiro, considerando o social, e segundo, desmistificando um pouco a ideia dessa patologização que a gente sabe que foi sendo construída no histórico da psicologia. Pode passar, né? E aí, quando ele traz esse contexto político, esse posicionamento político, no qual Ian Parker diz que qualquer análise crítica precisa pautar questões sociais de classes, direitos e conjunturas, ele vem dizer que precisa partir de um posicionamento político. E quando a gente fala em posicionamento político, nós não estamos falando daquele posicionamento partidário, né? Não é quem é de direita, quem é de esquerda, ou a minha convicção política. Ele está dizendo que é um posicionamento político que é impossível se pensar numa psicologia sem considerar essa questão social, onde o sujeito vive, quais são os tipos de vivência, o contexto de classe, será que todo mundo está no mesmo contexto de classe? Será que todo mundo tem os mesmos direitos? Será que a conjuntura política é igual para todos? Então, é sobre esse posicionamento político que Ian Parker vem trazendo essa discussão na psicologia crítica. Pode passar, Maria. E aí a gente adentra um pouquinho, viu, o conceito geral, né?
sobre psicologia crítica, e a gente vem falando, a partir dos desdobramentos dessa psicologia crítica, a psicologia crítica do desenvolvimento, como ela se configura, né, como é que ela se conceitua, quais são os aspectos importantes para serem refletidas a partir da psicologia crítica do desenvolvimento. Pode passar, Maria. Na psicologia crítica do desenvolvimento, a gente vai ver que ela vai se derivar do momento do movimento da psicologia dialética, e esse boom, digamos, dessa discussão, ela se pauta em 70, 80, e aí cabe também aquela reflexão, né, que a gente tem ouvido falar de que essa discussão ela está presente hoje, como se fosse algo novo, como se fosse... Pelo contrário, essa discussão ela vem sendo construída historicamente há algum tempo atrás, e talvez ela, claro, vem ganhando corpo e se fortalecendo, e a gente pode ter um pouco mais de aproximação com essa discussão agora, e principalmente pelo lugar no qual nós estamos enquanto graduandos ou pós-graduandos. E aí essa psicologia crítica do desenvolvimento, ela vem justamente discutir sobre a sensibilidade de um grupo de conhecimento psicológico que está entorpecido, né? Meio que totalmente, intrinsecamente ligado a uma aceitação irrefletida de uma visão meramente recebida do que é desenvolvimento. E aí a psicologia crítica vem justamente lançar essa crítica, né? Quando a gente está falando de psicologia crítica do desenvolvimento, nós não estamos dizendo que as outras não funcionam, que elas não servem. Pelo contrário, a gente está colocando aqui um olhar crítico sobre o que foi desenvolvido, sobre o que foi pensado, não é? E quando a gente traz uma aceitação refletida sobre essa pesquisa do desenvolvimento, a gente está dizendo que muitos, e a própria Érica Burma vem trazer isso muito claramente, é como se em algum período desse estudo do desenvolvimento, a gente acabou repetindo pesquisas e, entre aspas, achados que seriam novos, com realidades repetidas, com realidades que não trariam, de fato, algo novo. E aí, quando a gente traz essa refletir sobre, é justamente pensar de que forma essa psicologia do desenvolvimento, no contexto histórico, social e cultural, ela também veio se transformando, né? Então, essa crítica, quando Burman traz, ela diz no contexto de descortinar. Por que isso está tão fechado? Por que isso está tão limitado? Né? De que forma a gente pode ampliar essa discussão? E aí tem como objetivo reconstruir o conhecimento sobre o desenvolvimento humano a partir de uma compreensão histórica, social e política, sobre as quais todo esse desenvolvimento toma forma, né? E aí Bruton, ela traz muito fortemente também essa psicologia crítica do desenvolvimento. Pode passar, Maria. E aí, para a gente aprofundar um pouquinho o diálogo, e aí, claro, considerando o tempo, que é um desafio, né? A teoria histórico-cultural, ela surge, né? Ela traz, e aí, como precursor, nosso conhecido Lev Vygotsky, né? Nosso amigo do peito, enfim. Ele vai se fundamentar no materialismo histórico dialético, um conjunto único que agrega princípios filosóficos, e aí, claro, ele vai também comungando da ideia marxista, teóricos e metodológicos sustentados na ontologia do ser social, ou seja, no contexto da teoria histórico-cultural, do materialismo histórico-dialético, a gente se propõe a buscar entender e compreender a realidade a base desse entendimento dos processos sociais que acontecem ao longo de toda essa história. E aí, claro, essa teoria histórico-cultural, que tem como precursor Lev Vygotsky, também dá subsídio para essa psicologia crítica do desenvolvimento, ou seja, um pontapé para essa psicologia crítica do desenvolvimento que se fundamenta também, como a gente já viu, num projeto teórico, metodológico e político, cuja proposta vai prever exatamente uma reconstrução dessa psicologia e da sociedade a partir dessa materialidade que vai emanar nas condições reais, né? E considerar esses contextos sociais e culturais. E aí, dentro dessa aproximação, né, e essa continuidade da teoria histórico-cultural a partir da psicologia crítica, nos faz repensar as seguintes questões. Primeiro,
Antes, a gente precisa refletir que as teorias, as pesquisas, né, tradicionais, elas traziam perspectivas distantes da nossa realidade. E por isso que teoria histórico-cultural e crítica do desenvolvimento, ela vem se aproximar dessa realidade. O ser humano antes era concebido, entendido como o único responsável pelo seu próprio desenvolvimento. E aí a gente já vai ver uma mudança também no contexto conceitual disso. O homem ativa o seu desenvolvimento, né? E é a partir desse homem ativo que a gente vai compreendê-lo como social e histórico. E a psicologia classificatória, diferenciadora, que traz caixinhas, né, que de alguma forma também estigmatiza, também traz um contexto de preconceito nesse contexto geral dessa classificação. Então, é a teoria histórico-cultural e, claro, trazendo subsídios para a psicologia crítica do desenvolvimento, nos faz repensar sobre essas questões que são tão importantes e necessárias para o estudo do desenvolvimento. Pode passar, Maria. Nesse contexto, tais reflexões vão romper com a ideia de que o desenvolvimento humano estaria atrelado apenas ao fator biológico. Entende ser, por meio de uma relação dialética entre o natural e o cultural, que o indivíduo torna-se também social e histórico. Então, é basicamente aquilo que a gente refletiu anteriormente. Pode passar, Maria. E aí, quando a gente faz um pouquinho desse resgate de psicologia crítica, a psicologia crítica do desenvolvimento, né, a própria teoria histórico-cultural, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão de tese, né, o que a gente estaria pensando, sobre o que a gente queria tentar contribuir a partir dessa discussão da psicologia crítica do desenvolvimento numa perspectiva preventiva e psicossocial. Pode passar, Maria. E aí as reflexões que a gente está elaborando para essa pesquisa, né, para essa tese no doutorado, e aí, claro, essa discussão será subsidiada a partir da psicologia crítica do desenvolvimento, a psicologia histórico-cultural e as perspectivas preventiva e psicossocial, mas a reflexão e o que a gente tem trazido como discussão primeira é justamente de que forma, como essa definição crítica do desenvolvimento humano, a partir dessa psicologia preventiva e psicossocial, pode colaborar para mediações intencionais em ações profissionais com foco no enfrentamento às violências sexuais contra crianças no contexto da educação infantil, porque a gente traz esse recorte para a educação infantil. E aí a gente vai justamente tentar pensar de que forma essa psicologia crítica do desenvolvimento vai subsidiar essa discussão, de que forma a gente pode pensar numa perspectiva preventiva e numa atuação psicossocial na escola com foco nessas violências no contexto da educação infantil. Pode passar, Maria. E aí a gente chega digamos, desdobrar dessa pesquisa, que vai ser a perspectiva preventiva e atuação psicossocial. E aí, para finalizar, eu vou pontuar alguns conceitos atrelados a essa perspectiva. Pode passar, né? No contexto da perspectiva preventiva, e sempre a gente vai atrelar a perspectiva preventiva à atuação também psicossocial, porque elas basicamente se integram, né, se complementam, ela se fundamenta numa concepção educativa, e aí a gente vai desconstruir aquela ideia preventiva de saúde. Não é uma prevenção à saúde, não é que eu vou prever você não adoecer, é uma prevenção educativa, no sentido de dialogar, de compreender, de trazer uma discussão coletiva que vai agregar informações relevantes para o desenvolvimento humano, promovendo uma mudança social. Logo, pensar numa perspectiva preventiva e psicossocial é pensar numa transformação social. Pode passar. O conceito de prevenção não vai se referir ao ajustamento e à adequação de situações de comportamentos tidos como inadequados a padrões aceitos socialmente,
pois esse posicionamento favorável ao controle social, exercido a partir da padronização de comportamentos e atitudes, desconsidera e característica histórica e social de cada indivíduo. Pode passar, Maria. E aí, quando a gente vem para o termo psicossocial no campo da psicologia, este vai refletir sobre a proeminência da questão social, com a discussão, obviamente, sobre os limites entre objetividade e subjetividade. Também vai adotar novos marcos epistemológicos que se fundamentam sobre as novas concepções desse homem e desse mundo no qual ele está inserido. Pode passar. E aí vai ser necessário, numa perspectiva preventiva e psicossocial, que a gente assuma não esconder as desigualdades sociais que historicamente são determinadas e são tão presentes na história do sujeito. Pelo contrário, a gente vai precisar que essa intervenção, que se pretenda ser preventiva e psicossocial, tem que visar a consciência das pessoas, sobretudo em relação ao contexto social em que estas estão inseridas, desde suas relações mais singulares e próximas até aquelas mais complexas e genéricas. Logo, a gente vai pensar coletividade, a gente vai pensar sociedade, a gente vai pensar de que forma esses diversos atores da escola podem atuar conjuntamente numa perspectiva preventiva e psicossocial. Pode passar, Maria. E aí, para finalizar, para uma atuação psicossocial, entendemos aquela realizada no interior da psicologia crítica. Ela não é oferecida de fora para dentro como soluções remediativas para os sujeitos e seus grupos sociais. Na escola, vai exigir uma participação ativa dos profissionais de psicologia na comunidade e na sociedade. E a noção de que a escola fala da comunidade, assim como a comunidade fala da escola, acrescentando novos matizes ao trabalho destes profissionais. E aí, eu gostaria já de antemão de agradecer, foi cravado no tempo, eu acho, e aí a gente pode, a partir de novas discussões, também trazer algumas outras reflexões. Obrigado a todos. Maria, você pode projetar também? Sim, vou passar aqui. Só um minuto. Eu agradeço. Vocês estão conseguindo ver? Tá, né? Sim, estou. Então, quem está falando é Ana Rogélia, sou psicóloga escolar no município de João Pessoa e mestre e doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia Social pelo UFPB. Sou orientanda da professora Fabiola de Souza Braz Aquino. Vou iniciar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos escuros, olhos também castanho escuro. Eu utilizo um óculos de armação de cor metálica. Estou vestindo uma blusa de manga branca, de cor branca. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro. Do meu lado esquerdo aparece um CPU de cor preta. Então, finalizo a minha audiodescrição. Então, vou apresentar um pouco da interface, né, entre pesquisa e atuação em psicologia escolar educacional, de base crítica e preventiva, aí vocês já puderam ter, né, uma ideia, né, do que é essa perspectiva, a partir da fala do McDouglas. Pode seguir, Maria. Então,
as minhas reflexões enquanto psicóloga escolar no município de João Pessoa, né, me levaram também aí para me inserir na formação continuada de psicologia escolar, coordenada pela professora Fabíola, e esse adensamento teórico-metodológico também foi me conduzindo para a realização da minha pesquisa de mestrado, não é? E eu vou estar apresentando uma parte dos resultados da minha pesquisa do mestrado, e de que forma isso também tem me conduzido, né, nas reflexões teóricas e metodológicas na minha elaboração da tese de doutorado, também no campo da psicologia escolar. Pode seguir. Então, como o McDouglas já trouxe isso muito claramente para nós, vou trazer aqui um pouco, né, só para iniciar a minha fala, né, o que seria essa intervenção psicossocial do psicólogo escolar de uma perspectiva crítica, né? Esse profissional, ele vai ser um agente de mudanças, como o McDouglas falou, né, dessa mudança social, quando ele compreende seu objeto de ação dentro da escola, né? Então, quais seriam esses objetos, né, de ação desse psicólogo, né? O desenvolvimento das funções psicológicas, da personalidade, do sujeito integral, inserido nesse meio, né, que o constitui, a entender que esse sujeito, ele compartilha, né, de um contexto, que existe uma história, que existe uma cultura que é compartilhada nas relações, né, que existe um contexto econômico, social, político, né, mas que tem muitas possibilidades de transformações, né, e aí o alvo dessa ação desse psicólogo é justamente nas relações que acontecem dentro desse espaço, e aí isso precisa ser considerado, né, nas nossas ações dentro do espaço escolar, né, uma ação que tenha a intencionalidade, né, nesse sujeito que está em desenvolvimento, né, pode passar, Maria. Então, alguns aspectos, né, que autoras trazem sobre o que constitui essa intervenção do psicólogo em uma dimensão psicossocial, justamente analisar os processos, né, que ocorrem nesse espaço, considerando a história daquilo que está sendo observado, daquilo que está sendo escutado no cotidiano escolar, não é? E não só descrever essa realidade, mas principalmente explicá-la, né, vivenciá-la nesse cotidiano escolar, entendendo as causas, né, a origem desses fenômenos, por que eles estão assim, dessa forma hoje, né? Alguns comportamentos que são muito, estão historicamente cristalizados dentro de uma instituição escolar, e aí o psicólogo escolar, dentro dessa perspectiva, ele vai tentar compreender esse processo histórico de produção dessas relações dentro desse espaço, né, e ser esse agente de mudanças a partir de uma construção que é coletiva, né, como a fala do McDouglas trouxe. Pode seguir, Maria. Então, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês e discutir as contribuições da psicologia escolar crítica e preventiva para o trabalho do psicólogo em contextos educacionais. Pode seguir. E aí eu vou fazer isso, né, a partir de alguns resultados, de parte dos resultados, né, da minha pesquisa do mestrado, que teve como objetivo analisar as concepções de psicólogas escolares e de docentes sobre a atuação do psicólogo escolar junto a professores, com ênfase no processo de ensino e aprendizagem. Então, eu realizei essa pesquisa de campo, né, entrevistei 17 psicólogas escolares e 32 docentes do ensino fundamental 1 e 2 do município de João Pessoa. Então, em cada escola, entrevistei uma tríade de profissionais, né? Existia a psicóloga da escola, então eu entrevistei também 2 professores que tinham contato direto com essas psicólogas, né? Aqui, para vocês, eu vou fazer essa articulação de parte dos resultados da entrevista com psicólogas, certo? Voltadas para essa temática que eu falei para vocês, e que vão ser aprofundados, estão fazendo parte da elaboração das minhas perguntas de tese. Pode seguir, Maria. Então, falarei para você algumas articulações entre esses principais resultados e os pressupostos teórico-metodológicos para a atuação em psicologia escolar educacional crítica. Uma das perguntas, né, que eu vou trazer parte dos resultados é a pergunta que se refere à seguinte questão.
há situações nas quais o psicólogo escolar ele pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem? De que forma? Pode seguir. Então, a parte desses resultados, os principais resultados encontrados nas respostas, né, das profissionais, eu vou falar no gênero feminino, porque a maioria da amostra foi majoritariamente feminina, certo, pessoal? Então, parte das falas, né, trouxeram que esse acompanhamento ao processo de ensino-aprendizagem estava mais voltado, né, para a realização de intervenções focadas em supostas dificuldades de aprendizagem encontradas nos estudantes, não é? Então, também foi mencionado, né, isso, e de uma forma a desconsiderar esses vários fatores, né, que constituem a escolarização. Então, essa complexidade de fatores não foi mencionada. Então, existia muito houve relatos, né, houveram relatos sobre essa procura recorrente do professor ao psicólogo, quando há essa demanda de identificação de problemas de aprendizagem do aluno ou no aluno. Pode seguir, Maria. E também realização de um trabalho quando é solicitado, né? E aqui não estamos dizendo que esse profissional não pode atuar quando é solicitado, mas não apenas nesse momento, né? E aí, quando a gente fala dessa perspectiva preventiva, né, é justamente de um trabalho que é realizado sistematicamente, né? Que ele não espera que aconteçam esses problemas, não é uma perspectiva que a gente fala de apagar incêndios, né? Então, a gente propõe, né, o que se propõe na literatura é justamente um trabalho que seja sistematizado, pensado com o coletivo, elaborado nesse cotidiano, a partir da colaboração de todos aqueles que participam desse processo de ensino-aprendizagem, que não é só o estudante, né? Mas existem diversos seres ali em relação, que é o professor, o estudante, o objeto de conhecimento, toda a instituição escolar que contribui nesse processo de ensino-aprendizagem para que ele ocorra de forma efetiva, né? Também parte de algumas falas trouxeram esse realizar atendimento para identificar, para avaliar esse problema do aluno e fazer encaminhamentos para outros serviços extraescolares, né? Alguns também mencionaram sobre esses entraves na relação entre professor e psicólogo. Então, mencionaram a resistência que existe à parceria com o psicólogo, ao diálogo com o psicólogo, que é um ponto fundamental para a nossa atuação dentro do espaço escolar, né? Esse estreitamento das relações com o professor. Também, parte das respostas trouxeram como um olhar sensível do psicólogo, como sendo identificar transtornos, problemas emocionais, heranças genéticas, como sendo causas justificadoras do fracasso escolar, né? Pode seguir, Maria. Então, a gente vai problematizando essas questões, e aí qual é, de fato, a questão, né? Não é o problema do professor procurar o psicólogo, de maneira alguma, a gente luta por isso, né, por esse estreitamento, mas qual é a condução que esse psicólogo escolar, ele dá a essas demandas, a esses queixos escolares após a procura desse professor, né? Essa é a grande questão. Pode seguir, Maria. E aí, o que precisa ser considerado, né? A literatura refere, e aí Douglas já trouxe também uma parte, né, que o que precisa ser considerado na nossa análise, nas nossas intervenções, é justamente essa relação professor-aluno, objeto de conhecimento, as relações que esse estudante, ele tem dentro desse espaço escolar, né, do seu contexto social, familiar, não é? A sua história escolar precisa ser analisada junto com o professor, então, o que se propõe, né, o que a literatura tem proposto é essa parceria com o coletivo da escola, né? Nós não fazemos nada sozinhos dentro do espaço escolar. Então, considerar também os aspectos sociais, econômicos, culturais, que estão ali também atuando de forma direta ou indireta nesse desenvolvimento desse aluno, né? Então, considerar a dinâmica da sala de aula, a partir de observações de sala de aula, de conversas sistemáticas com o professor, né? E trazer também para o coletivo da escola, olhar para as potencialidades desses estudantes, né? As preferências desses estudantes. O que é que esse estudante gosta?
né? Então, isso é que precisa ser considerado, né? Pode seguir, Maria. Então, o que a literatura também tem trazido é esse investimento necessário no diálogo, né, em abrir espaços de reflexão, de construir ações com o coletivo escolar, de, a partir do nosso conhecimento da psicologia enquanto ciência, oferecer esses conhecimentos de modo que amplie essas concepções, né, de aluno, de professor, de desenvolvimento, de aprendizagem, de condições de trabalho. Então, problematizar isso junto ao coletivo escolar, né? Então, a atuação crítica é necessária a partir de uma vivência, né, nessa dinâmica desse contexto, né? Então, só vamos ter essa atuação a partir dessa vivência, dessa inserção cotidiana dentro do espaço escolar. Pode seguir. Outros resultados que encontramos também nas falas das participantes foi mencionar, né, o trabalho do professor, com o professor, geralmente é realizado em planejamento, né, escolar mensal. Então, isso foi recorrentemente mencionado nas entrevistas. Então, muitas falaram sobre uma orientação que é realizada a esse professor, mas não foi explicado exatamente como essa orientação ela é efetivada, né? Algumas até trouxeram a utilização de alguns recursos, como textos, como filmes, como imagens, mas não exatamente como se dava esse planejamento dessa ação, a execução dessa ação, e muitas trouxeram também esse entendimento, né, de que o psicólogo ele não trabalha com o docente devido às questões pedagógicas, né, e aí por esse motivo coloca-se um pouco a parte desse processo de ensino-aprendizagem, né, então mencionou-se muito o pedagogo, o supervisor, como aquele profissional que está lidando diretamente com o docente, e aí a nossa proposta justamente é fazer com que essa relação entre professor e psicólogo, ela se estreite mais, né, nessa construção colaborativa, né. Pode passar, Maria. Alguns participantes também trouxeram em suas falas que o profissional de psicologia escolar, ele trabalha com as relações, não é? E aí foi mencionado relações em que sentido, né? Relações professor-aluno, relação entre alunos, e aí muitas vezes no sentido dos problemas entre os alunos, não é? E muitas vezes os problemas dentro de sala de aula, aí chama a psicóloga, né, para entrar na sala de aula. Então, ações muito pontuais, né? Mas também foi mencionado sobre a formação de professores, e isso corroborado pela literatura, né? E a escuta ao professor, que também é algo fundamental na nossa prática dentro da escola. Além disso, conhecer concepções sobre desenvolvimento e aprendizagem também foi mencionado. Pode seguir, Maria. Então, alguns aspectos, né, mencionados por elas, sobre essa escuta ao professor, sobre esses momentos de planejamento pedagógico, a literatura refere, né, sobre a assessoria ao trabalho coletivo, por exemplo, né, que nesse tipo de ação, o psicólogo ele pode instrumentalizar a sua equipe para planejar em conjunto, para estudar determinados temas, para ter momentos ali em que se aborde temas específicos que contribuam diretamente, né, no desenvolvimento das atividades escolares, na avaliação do ensino, né, de maneira intencionalmente planejada, né, de forma que isso se constitui como uma formação continuada em serviço. E, paralelo a isso, esse acompanhamento ao processo de ensino-aprendizagem, por parte do psicólogo, é justamente um acompanhamento que é sistemático, é cotidiano, não é algo pontual, né? E aí, o nosso núcleo do processo de aprendizagem é justamente a análise e intervenção dessa relação professor, aluno e objeto de conhecimento, que é a grande questão que a gente precisa ir se aproximando, e por isso que a gente defende essa parceria com o professor, não é? Pode seguir, Maria. Algumas mencionaram, né, sobre essa questão das relações. E a cartilha do CFP, né, das referências técnicas, traz que a análise das práticas escolares, né, ela centra-se nas relações institucionais, né, considerando esse contexto social, histórico, que é produzido ali naquele processo de escolarização, como já falei para vocês, e também as referências trazem a utilização de mediadores culturais, né, então algumas mencionaram a utilização de textos, imagens, músicas,
né? Então, isso é possível, a nossa atuação, e, inclusive, favorece a expressão da subjetividade circulante nesse espaço, né? Favorece o estreitamento dessas relações. Pode seguir. Então, como considerações finais, eu trago que essas reflexões, a partir dos resultados, né, que eu apresentei para vocês, têm produzido, né, desdobramentos que estão conduzindo à formulação das minhas perguntas de tese, estão voltadas para a atuação do psicólogo escolar em reuniões institucionais, e aí, sempre tendo como vista, né, a atuação em uma perspectiva crítica e preventiva, e aí buscamos aprofundar os conhecimentos sobre ações que vêm sendo desenvolvidas nesta perspectiva, né, nestes espaços de reuniões institucionais coletivas. Então, as minhas reflexões no doutorado, né, a partir dos encontros que temos tido nos seminários de pesquisa, é um processo histórico, né, de articulação entre a minha prática profissional como psicóloga escolar e também o meu trabalho de dissertação de mestrado, né? Então, é um caminho, uma articulação constantes e que tem me levado a conduzir o meu trabalho de tese e também defender, né, que essa construção para uma atuação em psicologia escolar de base crítica, em uma perspectiva psicossocial, institucional e preventiva, ela precisa ser feita no cotidiano da escola a partir do momento que a gente começa a comunicar isso no nosso cotidiano, nas nossas ações, né? E aí não é uma ação apoteótica, mas são as nossas colocações diárias, a nossa postura, a forma como a gente se aproxima desse professor, da gestão, de todos aqueles que funcionam ali naquele espaço, assim como nós, né? Se colocar junto com o outro, né, construindo essas relações de confiança, de parceria, né, e tendo sempre como foco esses processos de aprendizagem e desenvolvimento de todos. E aí o que essa perspectiva propõe é que seja esse trabalho construído coletivamente e com todos os atores que compõem essa escola, né. Então, essas são minhas contribuições para a mesa de agora, gente. Depois a gente conversa mais. Muito obrigada. Algumas referências e o e-mail para contato. Enquanto as meninas vão projetar, né, a terceira apresentação, eu queria fazer um comentário, tanto em relação à apresentação de McDouglas, quanto a de Ana Rogélia, né, no quanto a psicologia escolar e quanto esses trabalhos estão circunscritos no âmbito das políticas, né, das políticas públicas. Se a gente vai observar, por exemplo, McDouglas falando especificamente em relação às situações da primeira infância, né, a gente tem no próprio Estatuto, né, da Criança e do Adolescente algumas formulações, né, que vem trazendo aí esse direcionamento de proteção e o quanto a psicologia ela atravessa, né, esses cenários políticos mesmo, né, quando Ana Rogélia estava pontuando, né, algumas questões aí nesse âmbito dessa relação entre psicólogo e professor, né, da rede escolar, e eu estava aqui lembrando, né, de algumas formulações da própria LDB, que vem trazer essa questão da formação, da construção dessas relações dentro do ambiente escolar. Então, a gente vê, né, o quanto que a psicologia, ela tem a contribuir, né, no âmbito dessas políticas, no âmbito da prática profissional, e a gente vê, assim, um direcionamento da academia fazer essas articulações, né, porque muitas vezes as pessoas têm uma compreensão de que o trabalho acadêmico, ele está muito distante, né, dessa prática, e não, quando a gente vê, assim, trabalhos como esses aqui sendo apresentados, a gente percebe, né, o quanto que de fato é possível fazer um trabalho bem articulado, né, com as redes intersetoriais, né, porque a gente vê aí, o McDouglas falou sobre do lugar que ele parte, né, que ele vem de um lado bem social, né, que trabalhou no Centro de Referência da Assistência Social, quando a criança já tinha um direito violado, e aí ele traz isso, uma interlocução para o setor educacional, e a gente vê essa rede aí se articulando, e a produção da psicologia enquanto ciência que atravessa esses vários contextos. Então, assim, para mim, esse momento, assim, está sendo muito rico nesse sentido, de poder observar esses diferentes cenários,
essas diferentes possibilidades de práticas, né, que estão se... que os trabalhos vão, né, a gente vê o trabalho de McDouglas direcionado à educação infantil, já o de Ana Rogélia direcionado à questão das formações, mas tudo isso se integra de alguma forma, né? Então, achei bem interessante e queria pontuar logo isso antes que eu me esquecesse de fazer esse comentário. E, enfim, não vou me prolongar para a apresentação, né, de Luciene agora. Isso, obrigada, Jéssica. Agora eu vou passar a palavra para a Luciene, e aí, quando a Luciene acabar, no final, a gente também abre o comentário para os demais participantes que estão assistindo. Então, bom dia, eu vou iniciar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos na tonalidade castanho escuro a pretos, olhos castanhos escuros, eu uso óculos, estou vestindo uma blusa verde, e por trás de mim há uma parede branca. Então, aqui eu finalizo minha audiodescrição. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu preciso aumentar a... Conseguem ouvir? Tá ótimo. Cumprimentar, né, a mesa e a todos os participantes, agradecer essa oportunidade de compartilhar nossas experiências, né, tanto da atuação profissional quanto de formação acadêmica. Por gentileza, pode passar primeiro. Antes de começar a falar, né, da minha tese de doutorado, eu vou traçar um pequeno percurso, um breve percurso da minha formação e atuação profissional, pontuando principalmente as inquietações que culminaram nas questões de tese, né, que logo mais vocês irão conhecer. Então, minha licenciatura foi em psicologia, né, na segunda metade da década de 1990, fiz formação em clínica e psicologia escolar, mas a psicologia escolar me tomou, né, e eu fiz o estágio em escola pública, né, nesse momento, as ações do psicólogo na escola incluíam observações em sala de aula e outros espaços da escola, trabalhar com alunos, tanto de forma grupal quanto individual, pensando na proposta de favorecer desenvolvimento, muitas das vezes tentando identificar causas, né, do insucesso escolar, para tentar trabalhá-las a fim de favorecer a aprendizagem. Outras atividades também, né, caracterizavam-se como desenvolver ações com a família, com professores, a partir de orientações específicas a esses sujeitos, e esse referencial de atuação foi o que eu utilizei, né, na minha inserção na prática profissional. E aí já me despertou alguns questionamentos, pois não trazia como ponto de reflexão a escola, suas dinâmicas, as relações existentes, seu contexto histórico, social, político, né? Essas ações, elas são pontuadas por Martínez, né, no seu artigo em 2010, como tradicionais, porém, ainda relevantes e presentes nas discussões sobre a atuação do psicólogo escolar. Mas uma questão que a autora ela enfatiza e que fazia parte desse primeiro momento de atuação é que essa atuação ela era distante da realidade, centrada no aluno e na perspectiva de explicar as diferenças individuais e o não aprendizado, né? Vale salientar que a década de 1990 foi uma década onde se instaurou as críticas sobre a psicologia de base clínica no contexto escolar, tá? Que eu não me refiro a uma crítica à psicologia clínica, tá? Mas a uma crítica à psicologia clínica no contexto escolar, né? A exemplo de Pato, né, no ano de 1984, que foi uma das percussoras dessa pauta, né, pois a crítica era que essa atuação clínica no contexto escolar, ela contribuía para classificar, né, os alunos, para excluir os sujeitos, e assim mascarar as desigualdades, né, sociais. 2000 e 2001, eu cursei especialização em psicologia na UFPB, então, aprofundei outros conhecimentos, né, acerca da atuação
do psicólogo na escola, principalmente estudos sobre teorias de aprendizagem, do desenvolvimento, discussão de temas que são caros à psicologia na escola, né, como drogas, desenvolvimento, drogas, violência, educação inclusiva, né. Na época, a disseminação das novas tecnologias trouxe essa temática também às discussões, e nesse processo formativo, né, foi muito importante ampliar a atuação do psicólogo, né, principalmente o foco nas relações interpessoais no âmbito institucional, elaboração e execução de projetos, pesquisa, participação em reuniões em outros espaços do ambiente escolar, e também discutir sobre a diferença entre psicologia social, psicologia educacional e escolar, né? Então, enfim, um novo olhar para a psicologia na escola. Desse momento, né, ficou muito contundente a concepção de que o psicólogo escolar, ele precisa conhecer sobre desenvolvimento e aprendizagem, seu foco principal de atuação, né? E também se posicionar e discutir a diferença entre uma atuação clínica na escola e uma atuação em psicologia escolar. Vários autores, né, da literatura atual que eu tenho estudado têm discutido a importância desse posicionamento, né, sobre a delimitação do papel do psicólogo no âmbito institucional e, principalmente, o seu comprometimento social, né, e ético em promover ações que favoreçam o desenvolvimento e aprendizagem. Essa questão, né, me trouxe muitas possibilidades de observar a atuação, e eu entendo que é necessário não só fortalecer a nossa profissão e diferenciar o nosso papel de outros no contexto escolar, mas, sobretudo, da importância de mostrar e de tornar visível para a comunidade escolar as possibilidades que o psicólogo tem de contribuir com o coletivo. Seguindo, eu fiz o mestrado em educação, 2004, 2006, e aí foi um desafio de unir a base de conhecimentos da psicologia que eu vinha construindo e as leituras de discussões da educação. Mas adentrar essas leituras e teorias sobre a educação foi importante porque me fez conhecer a realidade, o contexto social e histórico das escolas, que as escolas estão inseridas, e como a realidade também adentro das escolas. Então, foi possível acessar a críticas de muitos educadores, né, sobre, por exemplo, uma educação tecnicista, não humanista, bancária, né, sobre uma realidade educacional que tende a abortar a crítica, né, a crítica e perpetuar uma atitude de passividade dos nossos estudantes, né, críticas sobre o currículo moderno e linear, né, e essas questões me fez atentar para perceber que o psicólogo, de fato, ele precisa considerar essas críticas também em seu contexto, né, visto que muitas delas têm como fundamento teóricos que estudamos na psicologia, exemplo de Vygotsky. Né? Então, em 2007, eu ingressei na rede municipal de João Pessoa, como psicóloga escolar, com a referência dessa especialização, né? Referência de atuação desses conhecimentos da especialização em 2001, mas com um novo propósito, que era dialogar esses conhecimentos com o que eu aprendi durante o mestrado em educação. E isso me pareceu ter muito sentido, muito mais sentido nesse novo fazer da psicologia que eu vinha construindo, do que propriamente aquilo que eu tinha de primeira experiência na pós-formação. Né? Por gentileza, pode passar o slide. Bom, dessa trajetória toda, né, que eu coloquei aqui, desses questionamentos que já vinham sendo alimentados, ficou muito claro para mim a importância da formação continuada, né, que além de ser um compromisso ético, é um espaço formativo de extrema relevância e importante, indispensável a todos os profissionais, principalmente aos psicólogos escolares, né, porque possibilita muito processos de conscientização e instigar a fazeres mais atenados às reais características e necessidades
né, dos sujeitos e das instituições. Então, é um espaço complementar também, diante das fragilidades da formação inicial, né, essas fragilidades são discutidas pela a literatura, e permite o contato com teorias específicas, né, do contexto educativo. Então, isso pode parecer ser muito importante para, talvez, quem esteja dentro do ambiente acadêmico, mas para quem passa um tempo fora desse ambiente, percebe o quanto é necessário essa imersão nessas discussões mais atuais, naquilo que vem se produzindo de pesquisas, e principalmente quando essas pesquisas, elas dialogam com a prática. Por gentileza, pode passar? Isso. Então, a formação continuada, né, foi um grande momento para mim, né, essa específica, promovido pela Universidade Federal, um programa de extensão, coordenado pela professora Fabiola. Então, adentrar esse espaço, foi um momento onde eu pude me encontrar em um espaço onde as minhas interações puderam, enfim, ser discutidas, né? Então, no espaço eu conheci outras referências específicas desse campo, né? Eu digo que eu fiz algumas formações continuadas no sentido de participar de congressos, de seminários, mas eram muito geralistas, e sempre, quando tratavam da psicologia, pontuavam muito questões relacionadas a problemas de aprendizagem, questões isoladas, né, sem ter esse novo olhar que eu vou estar expondo aqui para vocês. Então, essas referências no campo da psicologia fizeram uma grande diferença no meu processo de atuação, e vejam que conhecia a perspectiva crítica, institucional, preventiva e psicossocial, a partir de vários autores, como Marinha Araújo, Guzzo, Mesalira, Souza, entre outros, né, e vejam que essas discussões já estavam em debate desde a minha formação em 1990, né, porém só agora que eu estava tendo acesso de forma mais contundente. Então, eu comecei a perceber que muitas das minhas ações, elas já se encaminham nessa direção, e proposta, né, talvez pelas articulações que eu vinha fazendo na experiência da especialização e do mestrado, mas outras ainda, e muitas outras, diga-se de passagem, precisavam ser ressignificadas, e me encontro ainda nesse processo de ressignificação, né. Outra coisa importante foi perceber que, assim, a atuação em equipe multiprofissional, ela não poderia fazer parte com mais frequência das pesquisas e ser objeto de estudos. Eu digo isso porque eu trabalho há 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, em uma equipe multiprofissional, e eu olho muito para essa equipe no sentido de perceber, assim, o nosso trabalho, questões que nós poderíamos melhorar, que ponto nós estamos no nosso trabalho. E, na minha experiência, eu vejo muito que, enquanto equipe, nós pensamos, planejamos, intervimos, mediamos, sempre para o coletivo escolar, para o processo de ensino e aprendizagem. Mas a própria equipe fica à margem de ações para ela mesma, né? Então, isso foi uma coisa que me despertou bastante atenção. E outro ponto é que se ampliaram também as possibilidades de atuação do psicólogo, né? Então, assim, Martinez, ela coloca aquelas primeiras ações como tradicionais, embora relevantes ainda, mas ela também vai pontuar as ações emergentes, né? E Marinho Araújo, né, no seu artigo de 2014, ela traz algumas dessas formas de atuação, que seria assessoria ao trabalho coletivo, avaliação, Neves sobre a avaliação psicológica no contexto da escola, né, o mapeamento institucional, Souza vai falar das materialidades culturais. Então, todo essas novas possibilidades de atuação me fizeram também repensar a minha prática. Então, todo esse percurso me mobilizou para realizar a seleção no programa de pós-graduação, né, e o doutorado, que eu vou falar um pouco agora para vocês. Pode passar, por gentileza. Isso. Então, a minha tese de doutorado, ela tem como título Atuação do Psicólogo Escolar em Equipe Multiprofissional, aliás, em equipe de especialista, um estudo na rede municipal de ensino de João Pessoa. A equipe de especialista é a nomenclatura que é utilizada aqui,
em João Pessoa, né, por esse contexto singular que você já vem ouvindo sobre ele, né, em algumas falas de alguns colegas. O meu objetivo, conhecer e analisar as concepções de equipe de especialistas de pública municipal, João Pessoa, sobre o trabalho de psicólogos escolares e suas respectivas ações junto à referida equipe e também ao coletivo escolar. Por gentileza, pode colocar? Por que esse estudo é relevante, né? Dentre várias coisas, além de contexto de uma pessoa ser um contexto específico e não comum em outros estados brasileiros, né, acaba sendo um locus de pesquisa e atuação sobre de pesquisa sobre a atuação do psicólogo na escola, né? Então, muitas e ricas são as pesquisas que têm se constituído a partir desse contexto, né? Isso favorece também o reconhecimento da importância da atuação profissional junto à equipe de especialistas. Como eu coloquei anteriormente, o olhar para essa equipe precisa ser revisitado e muitas possibilidades serem descortinadas, digamos assim. Aproximar também, né, uma atuação profissional que efetive esse diálogo entre os conhecimentos científicos e a prática profissional, né, com possibilidades de ressignificar esse saber e o fazer da equipe de especialistas, né, fortalecer o conhecimento sobre as especificidades do trabalho do psicólogo escolar na educação e nas ações que estão alinhadas, né, à literatura, né, o que é discutido na literatura da área e também aos documentos técnicos, né. Pode passar, por gentileza, ok? Dessa relevância, né, as minhas questões de tese, elas vêm, na verdade, oriunda de todo esse trajeto que eu tracei aqui. Então, elas vão abarcar concepções sobre atuação, né, do profissional, sobre os referenciais teóricos que fundamentam essa atuação, sobre promoção do desenvolvimento e aprendizagem, sobre a importância das concepções dos profissionais e as repercussões dessas concepções na prática, né? E, para tanto, os meus questionamentos não são poucos. Se vocês perceberem desde o início, eu venho trazendo muitas questões que nós conseguimos, né? A professora Fabiola é minha orientadora, e nós conseguimos aqui transformar esses questionamentos nessas questões aqui de tese, né? Quais as concepções de psicólogos escolares sobre a atuação junto à equipe de especialistas em escolas públicas municipais? Que referenciais teóricos ou concepções fundamentam suas ações? Qual a concepção da equipe de especialistas sobre o papel da psicóloga ou do psicólogo escolar? E, principalmente, como a equipe pensa que deve ser essa atuação? O psicólogo escolar tem atuado colaborando com ações promotoras do desenvolvimento humano e do aprendizado a partir de sua percepção e do olhar de especialistas. O psicólogo escolar tem favorecido mediações das relações intersubjetivas. Pode passar, por gentileza, acho que já estou no outro. Isso. Tem favorecido, né, mediações das relações intersubjetivas dos sujeitos educacionais, que momentos e atividades são compartilhados pela equipe de especialistas e quais as especificidades de cada profissional, quais as intersecções e pontos em comum podem ser identificados pelos profissionais da equipe de especialistas em termos de funções e responsabilidades na escola, e quais relações e intervenções desenvolve com os colegas da equipe de especialistas. Então, são vários questionamentos que a pesquisa tem se proposto a responder, né? Pode passar, por gentileza. Para isso, como aporte teórico, né, nós estamos adotando a psicologia escolar de base social e crítica, né, lembrando que uma das primeiras questões, principalmente que Souza coloca, é que essa psicologia de base psicossocial e crítica, ela precisa ser entendida primeiramente na articulação teoria com prática, né? Tem a defesa de combater a hegemonia da psicologia no contexto escolar, essa concepção de um indivíduo fragmentado, né? Valoriza uma postura dialógica, reflexiva
integradora do desenvolvimento humano, né, considera a realidade dos sujeitos e compreende que as ações desenvolvidas nas escolas, elas precisam acontecer no coletivo e principalmente com a parceria de todos os educadores, né? Então, nesse sentido, o psicólogo, ele é agente de mudanças, né? Então, é uma psicologia social que está diretamente ligada e engajada com as transformações das situações consideradas como demandas, né, que são demandadas pelos sujeitos. Então, uma atuação comprometida, ética e socialmente, com a realidade deste contexto, com a necessidade das mudanças que ali são postas, tá? Já a psicologia escolar, na perspectiva institucional e preventiva, também já foi pontuado pelos colegas, né, McDougall e Ana, né, mas aí de forma bem apenas para complementar, né, ela tenta superar, né, essa questão de prevenção, não é como a gente entende normalmente, no sentido de evitar que algo aconteça, né, mas tem a pretensão de superar, né, essa visão de adaptação, né, do sujeito a situações sociais consideradas sociais estabelecidas, tá certo? Mas é uma atuação que pretende apontar, né, mostrar quais são as condições existentes entre a prática que está acontecendo no contexto escolar e aquela que é necessidade, né, dos sujeitos nesse espaço. Então, o psicólogo ele vai contribuir para essas reformulações, né, oportunizando transformações e desenvolvimento, a partir de ações que sejam intencionalmente planejadas, né? Então, não se refere a ajustar, adequar situações e comportamentos tidos como inadequados ou a padrões socialmente aceitos, tá? Pode passar, por gentileza? Então, pronto. Outro fundamento teórico, né, que faz parte da minha tese é a psicologia histórico-cultural, né, que tem como expoente principal Vygotsky, e que expõe que o homem é um ser cultural, social, ele é historicamente inserido e o meio enquanto fonte de desenvolvimento. Porém, defende a ideia de um homem que constitui e é constituído, mas não há aí uma defesa à passividade, né? Um homem ativo, né, que modifica o seu cenário, modifica a si mesmo e modifica suas relações também, é modificado por ela de modo dialético, contextualizado e histórico, né? A teoria a psicologia histórico-cultural defende também, né, que o desenvolvimento humano ele vai ocorrer a partir das mediações entre a experiência social, a experiência individual concreta dos sujeitos, né, e a sua história social, cultural, tá? Pode passar, por gentileza. Bom, o meu delineamento, né, de pesquisa, então, minha pesquisa está dividida em 3 estudos, tá certo? Cada um que se interligam, né, e que convergem para atender aquele objetivo principal de analisar, de conhecer e analisar as percepções desses profissionais. Então, o primeiro, o estudo 1, tem como objetivo obter um quadro mais aproximado sobre o perfil sociodemográfico dos psicólogos escolares, que atuam em instituições municipais de João Pessoa. O segundo, conhecer as percepções e atividades desenvolvidas por psicólogos escolares com a equipe de especialistas e também as concepções dessa equipe sobre a atuação dos profissionais de psicologia, né? O estudo 3, ele propõe aprofundar o conhecimento de psicólogos escolares sobre suas práticas junto à equipe de especialistas e ao coletivo escolar, né? Pode passar, por gentileza. No estudo 1, tá certo, nós desenvolvemos um questionário sociodemográfico com psicólogos escolares, né, do total de psicólogos escolares que fazem parte da rede municipal daqui da prefeitura. Nós conseguimos a adesão de 55% desses profissionais que responderam esse questionário com perguntas relacionadas à instituição onde concluiu o curso de psicologia, ano de conclusão, tempo de prática profissional, formação continuada
em serviço, entre outras questões, né? Essa fase do estudo, na verdade, eu estou na transcrição e análise desses dados, né? Paralelo a isso, segundo o estudo, ele traz nós estamos fazendo entrevista semi-estruturada com toda a equipe de especialistas. Bom, mas não com todos os psicólogos não com todas as equipes dos psicólogos que participaram desse primeiro estudo, porque participar dos estudos anteriores é um pré-requisito. Então, desse questionário, eu selecionei 20 questionários, onde os psicólogos apontavam que trabalhavam com equipe completa de especialistas, e fiz uma amostra randomizada, né, aleatória, simples, e selecionamos uma amostra de 20 psicólogos com suas respectivas equipes, né. A entrevista semi-estruturada está em processo, né, eu estou realizando. O estudo 1 e o estudo 2 está acontecendo de forma online, tudo aprovado pelo comitê de ética, e no estudo 3 vão participar, né, os psicólogos que participaram do estudo 2. No estudo 3, a proposição é realizar entrevistas reflexivas com esses psicólogos escolares, né. A entrevista reflexiva é uma metodologia que propõe uma relação mais dinâmica, de troca, digamos assim, de pensar sobre o que está sendo posto nas entrevistas, o que está sendo colocado, de refletir sobre esses pontos, tá? Porém, e também uma análise documental que vai ser realizada apenas com os psicólogos que participarem da entrevista reflexiva. A análise documental vai ser feita a partir de documentos como o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, plano de ação dos especialistas, e também as diretrizes, né, da Secretaria de Educação, para identificar se há uma especificação da delimitação desse profissional nesses documentos, né. A revisão sistemática integrativa já foi realizada, né, do estudo 3, onde nós pesquisamos, né, assim, as discussões que estão acontecendo sobre o trabalho do psicólogo escolar em equipe multiprofissional. Pode passar, por gentileza? Cláudia, licença, se você puder já encaminhando para o encerramento, que já ultrapassou o tempo. Desculpa. Só para a gente ter um tempinho no final da discussão. Pronto, já terminei. Mas pode encerrar. Terminei agora. Só, pronto. E algumas notas de tese, né, que concluindo a fala, né, só para demonstrar que esse estudo ele traz uma proposição nova, porque vai observar a atuação desse psicólogo em equipe multiprofissional, né, e a especificidade do trabalho do psicólogo, como Martínez coloca aqui, olhar também para esse desenvolvimento em equipe de trabalho. Então, a gente precisa ressaltar a importância desse trabalho desse profissional com a equipe multiprofissional, né, porque é um trabalho que demarca também, né, a relevância do papel do psicólogo e promove, né, o refazer, a ressignificação de sua atuação. E agradeço a vocês a atenção, algumas referências da tese, tem bastante, ainda tem outras, mas obrigada a vocês. A gente ainda tem um tempinho ainda, né? Porque, assim, no chat, durante a fala de Luciene, houve comentários, né? Porque Luciene falou um pouco sobre a questão da formação, e aí aproveitar a presença da professora Fabiola aqui, né? A professora Fabiola, para quem não conhece, é orientadora de todos nós, né? Foi minha orientadora e orientadora de McDouglas, de Ana e de Luciene. E aí, professora, durante, né, a apresentação que Luciene estava falando, muitas pessoas se interessaram em saber como é esse processo de formação continuada, né? E aí eu só coloquei um comentário que tinha um projeto de extensão, aí aproveitar a sua presença, primeiro para agradecer, né,
por estar aqui conosco, e também para a senhora poder falar um pouquinho para as pessoas que talvez se interessem, né, sobre essa questão do projeto que a senhora coordena de extensão para a formação, né, de psicólogos. Obrigada, querida Jéssica. Saudade de todos presentes. Muito obrigada, Jéssica, por ter aberto aí a sua agenda. Você já é uma doutora, já tem sua própria caminhada, né, profissional, mas é muito bom saber que, né, que a gente pode aí estar perto de vocês, mesmo depois da conclusão, né, da sua tese, recém-doutora, defendeu a tese agora em abril. E ela vai apresentar também uma parte interessante da tese, muitas coisas interessantes, ela vai apresentar um pedaço da tese dela logo em seguida no evento. Então, muito obrigada, Jéssica, antes de qualquer coisa, por essa mediação, obrigada aos meus alunos, né? Queria dizer, acho que é importante dizer que eles estão no início dessa discussão, né? McDouglas, Ana Rogélia especificamente, né? Estão no início dessa discussão, então a gente tem muito ainda a estudar sobre essa questão da perspectiva crítica, sobre a psicologia crítica do desenvolvimento, né? A gente está nesse processo, por isso que eu achei muito importante pontuar, que eles pontuassem que isso é derivado dos nossos seminários, né? Seminário de pesquisa 1 e 2, ou seja, eles estão no primeiro ano do doutorado, então a gente tem muito conhecimento ainda a construir, né? Muitas referências a ler, muitos entendimentos para serem feitos, acho que isso é muito importante dizer, né? Luciene já está num outro momento, já começou a pesquisa dela, então ela já está numa outra etapa, mas eu acho importante dizer que foi assim, eu fiz uma provocação, um desafio aos meus alunos de seminário 1 e 2, né, McDouglas e Ana Rogélia, para apresentar um exercício, né, de reflexão, né, dessa relação pensamento, linguagem e tantas outras funções psíquicas interatuando nesse momento, então é muito importante, eu acho que colocar isso para vocês, né, que especialmente McDouglas e Ana Rogélia estão começando esse processo de apropriação teórica, né? E foi mesmo uma provocação que eu fiz a eles, a gente socializar isso aqui enquanto mesa, porque a gente entende como importante também, como para eles também um momento de estudar, né? De pensar sobre o que está fazendo enquanto estuda, enquanto produz, enquanto escreve. Então, é uma coisa que eu queria colocar para vocês. Então, muito obrigada. Por terem aceitado esse desafio junto comigo, né, e também a Cláudia, né, pela explanação, é uma calma que, olha, eu vou te falar, quem me dera que eu tivesse essa calma da Cláudia, muito bom, Claudinha, muito bom mesmo ter você no grupo, ter todos no grupo, eu sou, assim, bem sortuda, eu acho, né. Então, em relação à formação, é um projeto vinculado ao Departamento de Psicologia, que eu propus desde 2016, esse projeto, as pessoas acessam esse projeto via SIGA-A, que é um sistema, né, nosso sistema aqui da Universidade Federal da Paraíba. Então, é um projeto de formação, ou seja, na verdade, é um grupo de estudo teórico, metodológico, mas que tem aí como foco a atuação do psicólogo, né? Então, a gente faz estudos, leituras e vai discutindo isso com pessoas que estão trabalhando dentro das escolas, certo? Então, ele foi pensado para o nosso grupo de psicólogos da rede municipal de João Pessoa, né? Pelas produções que nós, como o Luciano falou, né? Pelos resultados da pesquisa, pela nossa inserção nos estágios, né? A gente foi sendo mobilizado, também provocado, o contexto nos provocou, né? Me provocou nesse sentido. Então, desde 2016 é um projeto de extensão, mas em 2019 a gente passou a colocar como curso, né, geralmente para disponibilizar aos participantes certificados, né, até porque são profissionais e teriam aí uma materialidade, aí, uma forma de comprovar que passaram por essa atividade, né. Então, na verdade, é um curso de extensão, né, que eu coordeno, o meu colega Henrique Simões, professor do departamento, do núcleo também de escolar, do nosso departamento, ele tem colaborado, é um professor colaborador do projeto, com a discussão sobre inclusão, sobre a relação desenvolvimento-aprendizagem, né? Então, ele vem colaborando, e é isso, né? Todo ano eu abro inscrição, né? A inscrição fica aberta, ela tem um período, esse ano de 2020, nós optamos por manter, mesmo na modalidade remota, né? E aí nós abrimos a inscrição em 2018, falamos em 2018, abrimos a inscrição no início de 2019, esse ano também do mesmo jeito, né? Então,
é uma adesão voluntária, é gratuito, porém, obviamente, que tem uma exigência de frequência mínima de 75%, né? Os psicólogos que venham a participar precisam fazer suas leituras, porque é um grupo de estudo, de aprofundamento, de formação continuada. Então, não é um grupo só de você chegar lá, ouvir e falar, mas é um grupo só ouvir falar, né? É bem diferente do que você estar estudando, refletindo, e aí sim, né? Nesse movimento constante de reflexão, ação, né? E de ressignificação. Então, acho que de maneira bem rápida é o que eu posso dizer para vocês sobre isso, até porque eu queria deixar espaço para os colegas da mesa. É isso, acho que eu posso dizer isso no momento. Pronto. O pessoal está agradecendo pela sua explanação aqui no chat. Tá, então deixa eu só dizer uma coisa. Não é pós-graduação, ok? Não é pós-graduação, não é especialização, certo? É um curso que eu estou propondo, vinculado ao Departamento de Psicologia, mas não é pós-graduação, não é especialização. É um curso de extensão. Tá certo, gente? Deixa isso bem claro. É um curso de extensão. Não é pós-graduação. Tá certo? Não é especialização, não é aperfeiçoamento, não tem esses nomes formais, né? É um curso de extensão. Tá bom? Fique bem claro isso. De adesão voluntária. E gratuito. Pessoal, tem uma pergunta do Caio Moura no chat, que ele diz assim: que deficiência é impossível de se conviver, diz o ministro. Escola sem partido, dizem os deputados. E que a psicologia é neutra, diz o reitor. Como a escola pode se reverter em um espaço de combate às desigualdades, em um momento atual de obscurantismo e criminalização das pesquisas, principalmente das ciências sociais e dos debates com a comunidade escolar? Não sei para quem Caio direcionou a pergunta, Caio. Cada um pode dar uma contribuição devido ao tempo, então eu vou falar algumas coisas e vocês complementam, tá, colegas? Caio, eu acredito, sua pergunta exatamente é como a escola, né, pode se reverter em um espaço de combate às desigualdades nesse momento atual e dos debates com a comunidade escolar. Eu acredito que é no cotidiano, né, como a gente falou nos trabalhos, essa convivência cotidiana do psicólogo escolar, né, com os atores, e a gente, sim, vai considerar toda essa realidade em que essa escola está inserida, mas trazer esse combate, né, digamos assim, entre aspas, esse combate dentro das nossas ações. Um exemplo, em relação à política de educação especial, como é que esse psicólogo escolar ele pode estar ali atuando, né, de uma forma que seja promotora do desenvolvimento, que seja para romper as barreiras do preconceito, as barreiras atitudinais, as barreiras de acesso. E aí, como esse psicólogo pode atuar? Ele pode atuar em parceria com esses profissionais dentro da escola, em equipe multiprofissional, né, junto com o professor que está na sala de recursos, por exemplo, junto aos professores, fazendo esse diálogo sobre esse plano, né, educacional individualizado, sobre adaptações curriculares, como essa equipe ela pode conduzir essa política de educação especial dentro desse espaço escolar, de modo que ela possa romper com essas lógicas hegemônicas e preconceituosas. Então, não necessariamente a gente vai falar da fala de alguém ou comprar brigas, mas que a gente, nas nossas ações e fundamentados, né, nas teorias, a gente pode, sim, construir um trabalho que seja colaborativo e que possa privilegiar também o saber de todos aqueles que estão ali participando daquele processo, né? Eu estou trazendo só um exemplo para você entender mais ou menos como é que a gente pode enfrentar esses momentos, né, esse processo aí de muitos desafios, eu diria, né, e não são poucos, mas que a partir dessa fundamentação teórica a gente pode também construir nessas parcerias na escola, né, de modo a construir um trabalho que ele realmente represente, né, uma forma de resistir a essas concepções, né, deterministas, preconceituosas, hegemônicas, não é? Então, assim, o que eu posso te dizer nesse sentido, esse exemplo pode ilustrar um pouco,
certo? Acho que a Ana contemplou bem a fala, né, a partir principalmente da prática, né, de como resolver isso, trabalhar essas questões no contexto escolar. Apenas endossando, Ana e Caio, o trabalho no coletivo, ele tem essa potencialidade, ele favorece essa força, né, entre os que estão ali, né, na comunidade escolar. Né? Tanto que a defesa é justamente essa defesa que promove a reflexão, tá certo? Processos de conscientização para que possa ser instaurado uma nova forma de pensar e de agir na escola. Se a gente for olhar, analisar bem o contexto escolar, é um contexto muito rico de violências, desigualdades, né, de concepções cristalizadas, e, assim, não é uma tarefa fácil, mas também não é algo impossível. Eu acho que essa literatura, o que me encanta nela, da psicologia na perspectiva crítica, social, institucional e preventiva, é justamente mostrar a possibilidade de uma atuação condizente com essa realidade, não para perpetuá-la, mas para transformá-la. Então, a partir do momento em que a gente aciona, acessa as pessoas da comunidade escolar, faz com que, de alguma forma, eles se sintam participantes desse contexto, convida-os à reflexão, né, pontua, mostra possibilidades, nós estamos favorecendo mudanças, né, e é isso que a gente precisa fazer. Então, o psicólogo tem esse papel de agente político. E trazendo a reflexão das duas meninas, eu acho que, primeiro, o que Caio coloca são contextos desafiadores do ponto de vista da reflexão, até por serem problemas estruturais no contexto geral de sociedade, e, ao mesmo tempo, a gente pensar sobre esse ampliar de discussão em que sentido. Nós temos hoje uma escola que potencializa ou deveria trabalhar essa inclusão, entre aspas, que muitas vezes é uma inclusão posta, mas que de fato não reflete esse processo de inclusão. E aí, como a gente pensa em inclusão sem trabalhar uma educação igualitária, né? Justamente porque a gente não tem considerado, e a gente viu na discussão preventiva e psicossocial, a gente não tem muito considerado esses contextos sociais nos quais essas crianças estão inseridas, esses contextos que até Cláudia colocou, das situações de violência, das situações de vivências. Então, tudo isso cabe a nós uma reflexão de não é preciso só o combater, é preciso, claro, aquele posicionamento político no qual a gente falava no contexto da psicologia crítica enquanto atuação, ao mesmo tempo que nós precisamos também refletir num contexto de enfrentamento. Eu não só preciso combater, não é aquele mal que eu vou combater e sana, é um enfrentamento diário, né? Inclusive, a gente tem trabalhado nesses contextos conceituais de que combater seria aquela questão pontual no qual a gente retiraria o problema de uma vez por todas. Mas como tem um problema muito mais arraigado, estruturado, isso precisa ser um enfrentamento diário. E como as meninas trouxeram, isso precisa estar presente num posicionamento político na nossa prática como um todo. As meninas aí, Ingrid e Vanessa, que estão se debruçando um pouquinho sobre inclusão, elas também têm visto e têm sentido isso enquanto perspectiva de investigação também. Então, obrigada, gente. Eu acho que pela hora a gente já pode ir encaminhando o encerramento. Se vocês tiverem mais algum comentário, não sei se Jéssica também quer fazer mais algum comentário, e aí depois a gente já pode encerrar. Acho que os meninos contemplaram bem, né, nas suas respostas, toda essa questão desse olhar político, né, da psicologia crítica. Enfim, eu só quero agradecer nesse momento, né, a todo mundo que esteve aqui, né, que acompanhou as apresentações, as discussões, né, espero que a gente possa ter contribuído, agradecer por fazer parte, né, da mesa com os meus colegas, né, em breve aí também doutores, se Deus quiser, né, alguns que foram colegas durante que eu estive, né, na pós-graduação,
e o McDouglas, que eu conheci agora há pouco também, mas já me sinto bem íntima por sermos do mesmo estado. Enfim, agradecer também as meninas, né, as monitoras, a Lígia, a Maria, né, por terem facilitado aqui a nossa vida nessa discussão. E é isso. Muito obrigada, né? Espero ver vocês em outros espaços também de discussão para a gente poder aí construir uma psicologia cada vez mais, né, a favor das reais demandas da sociedade. Convite para a sua mesa, mulher. Convite para a sua mesa. Amanhã estarei numa mesa, né, juntamente com a professora Fabíola, vai estar mediando, a professora Fabíola vai estar mediando. Eu vou estar falando, trazendo um pouco das contribuições da minha tese, trazendo articulação prática, né, das derivações da minha tese, no âmbito do desenvolvimento infantil. Então, vou estar falando sobre espaços de creches, né, e de interação entre educadora e bebê. E as interlocuções com a psicologia. Então, quem tiver interesse nesse tema, né, já está convidado para fazer parte, né, para acompanhar esse momento amanhã às 2h, né? Isso 2h, a mesa. Então é isso, gente. Muito obrigada à mesa. Muito obrigada aos que participaram. Foi um momento muito bom aqui. E é isso, a gente se vê em outras mesas. Tchau, tchau.